Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Tome seu assento, querido. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero aqui externar a minha gratidão ao Senhor, por Ele bondosamente, mais uma vez, dar-me o privilégio. Obrigada, meu filho. Perfeito. Muito obrigada. Dá-me o privilégio, meus irmãos, de poder, mais uma vez, ser porta-voz da sua preciosa palavra. O que para nós é uma alegria muito grande poder servir a Jesus. E estamos aí já na jornada, na caminhada, completando agora no mês de julho, 37 anos. Caminhando com Jesus. Eu me sinto cada dia mais honrada por Ele me dar um privilégio de ser porta-voz da sua palavra. E a Ele seja glória para toda a eternidade. Agradecer ainda ao Senhor o privilégio de poder retornar à Igreja Redenção, pastoreada aí pelos nossos irmãos, pastor Davi França, sua digníssima esposa, irmã Eliane. Que Deus abençoe mais uma vez por esse honroso convite, tá bom? Sinto-me muito honrada hoje, muito mais, casa nova. Se soubesse que tinha ar-condicionado, tinha trazido, era um paletó, né, irmão? Pelo amor de Deus. Povo crente é demais, é coisa linda, né, irmãos? Põe logo umas 5 máquinas. Aqui é fé mesmo. Coisa maravilhosa. Deus abençoe, pastor Davi. Deus abençoe. Irmã Ruth França, minha amiga querida de longa data. Conhecendo a irmã Penha, que é muito falada também através da irmã Graça. A irmã Graça, minha amiga, está ali atrás. Irmã Léo. Quanta gente de oração, gente que me acompanha há tanto tempo. Amigos, pessoas queridas que me conhecem. Muitos rostos aqui eu conheço. Só não sei o nome de vocês mais, porque o Tico e o Teco já não funcionam como antes, mas reconheço muita gente aqui. Estou honrada de estar aqui com os irmãos. Amém, meus amados? Vamos à palavra. Tem algum relógio ali? Tem um relógio ali? Ah, ele vai colocar. Senão nós vira vigília aqui. Eu já aviso logo. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos à palavra. Eu sei que depois de mim, posteriormente, vai estar aqui ministrando pastor Cruvinel. É isso? Mestre na palavra. Pastor Cruvinel é mestre na palavra. Quem não ouviu o pastor Cruvinel, meu Deus do céu. Eu sinto até vergonha de pregar hoje aqui, porque Cruvinel é de uma profundidade na palavra maravilhosa. Mas temos aqui a cerejinha do bolo, tá bom? Vamos aqui. Vou dar uma mexida nos temperos e deixar a carne preparada, curtida para o pastor Cruvinel. Zacarias, capítulo 3. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3. Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? O som tá bom? Dá para ouvir direitinho? Perfeito. Capítulo 3, Zacarias 3, verso 1 a seguir. Zacarias, um dos profetas menores. Se você for pôr na tela, eu preciso que você coloque na versão Almeida, revista e corrigida. Se for possível, tá bom? Senão vai dar um pouquinho de diferença e os irmãos podem se atrapalhar um pouquinho. É a mais tradicional, bleiana, né, irmãos? Eu sou idosa, sou bleiana idosa já. Tem muito pão de correr, não. Capítulo 3, glória a Deus, verso 1 a seguir diz assim. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda.
ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este, falando do Josué, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos ou vestes sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo-lhe: tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Verso 5, e disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. Quantos irmãos nesta noite podem celebrar a Jesus pela leitura da sua palavra? Levante as mãos e glorifique a Ele. Glória ao nome do Senhor. Aleluias. Meus amados irmãos, eu tenho de Deus uma breve reflexão para os irmãos aqui, para nós, na verdade. O texto que os nossos irmãos escolheram para esta festa, para esse encontro, para esse culto de adoração ao Senhor, não é um livro muito simples, não é toda... aliás, vamos ser honestos, eu acho que em 37 anos de vida, se eu vi 2 pregações sobre Zacarias, foi muito. Porque Zacarias, ele é um dos profetas menores que teve a graça de receber de Deus algumas visões. E as visões de Zacarias é tanto quanto as visões de Ezequiel. São visões que requerem estudo acurado, que requer um empenho do leitor, buscando outras fontes, outros autores, para se ter uma compreensão e não apregoar coisas que o texto não diz. O livro de Zacarias é um dos profetas que aponta-se Zacarias como um profeta escatológico. Ele profetiza coisas para os seus dias, coisas que aconteceu no seu tempo, mas ele também é usado por Deus, inclusive nas 8 visões que ele teve, ele profetiza coisas que está acontecendo agora e coisas que acontecerão no decorrer dos anos. Então é preciso estudar com cautela Zacarias. Zacarias, meus amados irmãos, é um profeta chamado de profeta pós-cativeiro, que você, quando for ler a Bíblia, precisa entender isso, senão você se perde na leitura e não sabe de que povo Deus está falando. Então, Zacarias, Malaquias, Ageu, Esdras, Neemias, são pessoas que escreveram pós-cativeiro. Alguns durante, chegando no final do cativeiro, e outros quando o cativeiro já tinha sido cessado. Que cativeiro é esse? O cativeiro é o cativeiro babilônico. É o cativeiro que Nabucodonosor invadiu o território de Jerusalém por 3 momentos e leva todo ou quase a maioria do povo de Jerusalém cativos para a Babilônia. Só que Deus já havia estabelecido através do profeta Jeremias de que o período que esse povo ficaria cativo em Babilônia seria 70 anos. Qual foi o problema desse povo ter ido cativo para uma nação pagã e ficar 70 anos nessa nação? Que problema foi esse? O que esse povo de Deus aprontou? As coisas mais bizarras que você pode acreditar. Eles entraram pelo caminho da idolatria,
eles começaram a se corromper. A corrupção em Israel era tão violenta que o indivíduo vendia seu irmão por um par de sapato. Olha que coisa terrível. O juiz, irmão, tu está pensando que essas propinas que tu vê hoje, os juízes e etc. e tal, isso é coisa velha, irmão. Isso é coisa, o diabo só muda a roupagem, irmão, o tempo, né? Mas ele sempre atuou na moralidade do homem para que o homem perca o rumo, a direção e se afaste de Deus. Então esse povo era um povo idólatra, acendia incenso a deuses estranhos. Quando chovia na terra, sabe o que o povo fazia? Não tirava o produto da terra para adorar Yahvé. Eles adoravam Azera, adoravam Baal, que é considerada Azera deusa da fertilidade. Aí o que Deus fez? Deus fechou a torneira do céu, não desceu chuva, não descendo chuva não tem grão, não tem fruto, não tem produtividade. E Deus começou a tratar com esse povo de uma maneira pedagógica. A pedagogia de Deus é diferenciada. E Deus olha para Judá e Deus diz, se eu não agir com Judá, vai acontecer com Judá, a tribo de Judá, com o mesmo que aconteceu com as tribos de Israel. E o que aconteceu 130 anos antes com as 10 tribos de Israel? Ela foi devastada. Por quê? Porque andou pelos mesmos caminhos que Judá estava andando agora. Só que Deus tinha uma promessa na tribo de Judá. Deus não guardou Judá porque Judá era top, formoso, belo, biluteteia, nada disso, porque era um menininho de Jesus, nada disso. Deus guardou Judá para cumprir uma promessa. Que promessa? Que de Judá sairia o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Levanta a mão e glorifique o nome do Senhor. Eu estou me sentindo incomodada com esse microfone. Posso abusar e pedir outro? Eu vi que aqui tem um monte, né? Então me traz um outro aí, pentecostal. Esse está meio desviado. Traz um pentecostal, irmão. O senhor fala, o irmão fala grosso, fala alto, né? Esse aqui? Esse é o top? Eita, glória a Deus. Som. Agora faz ele falar, tá? Som. Não, esse aqui desviou, morreu na pandemia. Som. Manda aumentar o som aí que eu sou idosa. Som. Não tem som aqui não, menino. Tu tá vendo som? Hã? Som. Para você tá saindo? Pronto, bora lá. Então, bora. Então, vamos lá. Vamos recapitulando. E estava melhor? Faça isso não. Então me dá o outro. A irmã exigiu o outro. Glória. É só ajuste, irmão. O microfone dele é bom, é só ajuste. E agora, melhorou? Pronto, ficou crente, glória a Deus. Vestes novas, né, pastor? Vestiu vestes novas. Bora lá. Então, recapitulando, meus amados irmãos, o profeta Zacarias, ele é usado por Deus num período complicado. O povo estava voltando do cativeiro babilônico. Quanto tempo demorou o cativeiro? 70 anos, muito bem. Esse povo está voltando agora para a sua terra, para Jerusalém. Só que a terra de Jerusalém, quando você vê lá Neemias, Esdras e Neemias, você sabe que a terra está devastada. O templo de Jerusalém, Nabucodonosor queimou a fogo, pegou os utensílios, as taças e levou tudo para a Babilônia. Tocou fogo na cidade, queimou as portas. O povo estava em vergonha e vexame. Lá quando você observa Neemias recebendo a visita de Anani, quando Anani chega lá na corte babilônica, Neemias diz, como é que está o meu povo lá em Jerusalém? A resposta de Anani para Neemias é assim, ó, o povo está em extremo desprezo, humilhação e vergonha. A terra está devastada e o povo está humilhado. Que povo é esse? O povo de Deus. É exatamente Judá.
O povo do Senhor está lá agora sucateado, o que sobrou do cativeiro, os que ficaram na terra eram pessoas pobres, velhas, improdutivas, e a terra não dava mais o fruto. Olha a situação que o povo estava. Quando Deus tira o povo cativo de Babilônia, e esse povo retorna para Jerusalém, ele vai encontrar uma Jerusalém sucateada, uma Jerusalém deserta, uma Jerusalém que precisava ser reconstruída, restaurada, precisava renovar a terra de Jerusalém. Então havia um desafio muito grande que era reconstruir, recomeçar, replantar, repatriar as famílias. Tudo isso era uma logística social gigantesca. Mas quando Deus envia o povo de volta, a primeira coisa que Deus exige é: restaura o templo de Jerusalém. Glória ao nome do Senhor. O que é restaurar o templo de Jerusalém? É restaurar a vida religiosa do povo. 70 anos em Babilônia não tinha cultos como tinha em Jerusalém. Então o que eles compreendem? Precisa voltar e fazer culto. E Deus dá ali os treinamentos, né? Então Deus, quando manda esse povo chega em Jerusalém desmotivado. Eles olham, observam, não tem nada que eles possam ostentar e dizer: nós somos do grande rei, do grande Deus. Não, eles estavam numa terra devastada, uma terra dolorida, sofrida, que estava abandonada à própria sorte. Mas Deus nunca desistiu de Jerusalém. Oh, glória! E a Bíblia diz que o Senhor Deus, quando vê esse povo desanimado, chegando em Jerusalém, ele levanta Ageu, ele levanta Zacarias, ele levanta Malaquias, para que esse povo tenha força para recomeçar tudo de novo. Então, Deus é um Deus de recomeço, irmãos. Deus é um Deus que está sempre investindo na vida do seu povo para novos recomeços. Glória ao nome do Senhor. Deus não é um Deus parado, um Deus estático. É um Deus que trabalha, é um Deus que anda, é um Deus que caminha, é um Deus que nos leva, é um Deus que nos traz. E quando Ele nos leva, Ele tem o tempo de levar, mas tem o tempo de trazer. E quando Ele traz, Ele restaura todo aquilo que a gente sofreu danos. Eu estou profetizando nessa noite que Deus vai trazer de volta coisas perdidas que te foram importantes para a tua jornada. Tu pode levantar a mão direita, a mão esquerda e sapecar um glória para Jesus. Esse é o contexto para os irmãos entenderem aquilo que nós vamos falar em alguns minutos. Claro, não vou entrar nas visões, porque levaria muito tempo. São 8 visões alusivas, grande parte dela a restauração de Judá. Agora, olha as visões, só uma pincelada mais ou menos do que ela vai falar. As visões vai falar sobre a restauração de Judá, o julgamento das nações, o controle absoluto de Yahvé sobre toda a terra e a extensão da humanidade. Todas essas visões, aí mostra cavalo, cavalo branco, cavalo preto, cavalo amarelo, e o crente vai lendo e vai dizer: que cavalo é esse? Então, é preciso ler esse livro com fontes de pesquisa, buscando orientação de outros teólogos e outros ensinadores. Mas é sobre isso que vai falando: o julgamento das nações, o controle de Deus absoluto. Deus não perdeu o controle da humanidade, mesmo a humanidade fazendo e praticando coisas absurdas, mas os guardiões do Senhor estão sobre a terra, olhando e fazendo relatório. Irmão, olha para cá, todo dia chega relatório da terra para o grande Deus Todo-Poderoso. Levanta a mão e glorifique a Jesus. Todo dia chega relatório do que os homens estão fazendo na terra. Não se engane não, meu bem. Todo dia chega relatório de Brasília para o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. É todo dia. Eles não sabem. Eles acham que o que eles fazem na moita, atrás da porta, com a cortina fechada, fica entre eles. Fica não. Eu vim dizer para essa igreja que chega o relatório diante do Rei de toda a terra. Você pode levantar as mãos, glorificar a Ele. Eu vou dar um minuto para você dar glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
São visões, e boa parte delas escatológicas, que fala da restauração completa do povo de Deus. São visões, meus amados irmãos, que nos traz esperança. São visões que mostram para nós que há um governante, um régio dominador, um governante eterno, que está governando sobre tudo e sobre todos, e que não interessa, não importa o que o mundo está vivendo, sabe, as convulsões sociais das nações, e a gente às vezes pensa que Deus está deitado em berço esplêndido, e que Deus é um velho caduco, e que Deus é um senhor ancião de dias, um senhor de cabelinho branco, que já perdeu o controle, mas Deus está no centro, no topo do governo de toda a humanidade. Quem entende essa palavra, levanta as duas mãos, e se puder dar uma sapecada de glória para Ele aqui nessa noite. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. O capítulo 3, meus amados irmãos, porque eu estou vendo um relógio ali perturbando minha vida. O capítulo 3, ele fala da quarta visão. A quarta visão é uma visão específica. Veja, é visão, diga visão. O que eu acabei de ler para você foi uma visão que Deus deu para o profeta Zacarias. Quando esse povo agora está frustrado, esse povo está adoecido, esse povo está entristecido, esse povo está desanimado, mas o templo, a casa, a vida religiosa desse povo precisava ser restaurada, precisava ser renovada. Deus não tinha interesse que o povo ficasse no ostracismo, não. Deus queria que o povo fosse renovado, restaurado espiritualmente, porque se a tua vida espiritual estiver bem, as outras coisas serão acrescentadas. Glória ao nome do Senhor. Isso é princípio, irmãos. Então Deus começa pela vida religiosa do povo. Veja quando Deus foi tirar o povo num outro cativeiro, do Egito lá atrás. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, presta atenção. Deus falou através de Moisés para Faraó: deixa meu povo ir para celebrar a mim no deserto. Deus não falou, deixa meu povo ir, que eu quero enriquecê-los e dar para eles casa na beira da praia. Não, Deus disse, eu quero que eles me adorem, eu quero que eles celebrem ao meu nome, eu quero que eles engrandeçam a minha santidade, porque quem adora a Deus, engrandece a Deus, Deus se utiliza da vida dele para coisas grandes e poderosas. Glória ao nome do Senhor. Uma nação que se volta para Deus é uma nação que não será prostrada. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que essa visão que Deus deu para o sacerdote, e mostrou o sacerdote Josué, aí o versículo que lemos, Josué está lá. Josué está aqui, diante de Josué, o anjo do Senhor. Josué não está vendo nada disso, isso é uma visão. Quem está vendo esse momento aqui é o profeta. Então é com a vida de Josué, mas Josué não está vendo. Quem está vendo é o profeta. E a visão que o profeta tem é uma visão interessante. Alguns estudiosos da Bíblia, presta atenção, tem pelo menos duas interpretações para esse texto. Uns dizem que aqui era o próprio Josué, o crente Josué, o sumo sacerdote Josué, que estava com as vestes sujas. O texto diz realmente que ele estava com as vestes sujas. Mas existe uma segunda linha de interpretação que também cabe falar aqui nesta noite. Que é a interpretação de que Josué aqui, ele é representante de uma nação. Ele está representando a nação de Judá. Então existe uma segunda interpretação que diz que Josué aqui não é o homem Josué, o sumo sacerdote, mas sim a nação que estava precisando da purificação do Senhor, de um trabalhar do Senhor. Mas olhe para cá, não interessa se é a nação, não interessa se é a igreja no coletivo, ou se é eu ou você. Deus está dizendo, eu vou trocar a tua veste, porque eu preciso de você. Oh glória, levanta a mão e glorifique a Deus. Não, eu vou dar um minuto para tu dar glória nessa noite. Aleluia!
Glória ao nome do Senhor. A Ele seja a glória para sempre. E a Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, no verso que nós lemos. Agora sim, agora em poucos minutos, a gente conclui aqui mostrando o texto, esclarecendo sobre o texto. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Olha como a ousadia do diabo no meio do povo de Deus. Irmão, o diabo não é um bicho, sabe, alheio. Tem gente que nem crê na existência do diabo. Ele não precisa que você creia na existência dele para perturbar a sua vida. Aliás, o crente deveria entender que o diabo não é criação da mente de homem. Embora alguns estejam hoje em redes sociais dizendo que o diabo é somente uma ficção, é algo criado pelo homem. Não é. O diabo é uma persona, é uma pessoa, é um poder tenebroso. Ele visita, ele espreita, ele tenta derrubar ministério, derrubar pastores, derrubar obreiro, derrubar nações. Mas uma coisa também sabe a igreja, e sabemos nós essa noite, que contra o diabo existe o poder do nome de Jesus, que vence ele em todas as esferas. Quem pode glorificar a Deus aqui nessa noite? Olhe para cá, porque eu sou prego dando testemunho, eu sou prego que vivo. Eu gosto de pregar o que eu vivo. Eu estava fazendo um trabalho há alguns anos, um trabalho de visitação em hospitais. E esse trabalho de visitação, irmãos, eu convidei uma jovem para ir comigo. A jovem disse, fechou, estamos juntos. E eu me arrumei, saí do setor de trabalho e fui direto para o Hospital Sorocabana. Eu fiz muitos anos trabalho ali de evangelismo e ganhei muitas almas para Jesus naquele hospital, nos leitos, visitando os leitos. E eu me lembro que naquela tarde, era uma tarde de sábado, eu havia trabalhado até mais ou menos ao meio-dia, depois eu saí, 14 horas era o horário de visita do hospital. Eu cheguei na porta do hospital, irmão. Olha, presta atenção nisso aqui. Eu estava aguardando a jovem que marcou comigo de ir junto comigo. Estou lá esperando, daqui a pouco surge uma pessoa do meu lado. Irmãos, de verdade, eu nunca vi uma pessoa tão feia como aquela. Não, mas eu sei que eu sou feia, mas, irmão, misericórdia, era diferenciado, era uma fé estranha, uma feiura estranha. Não, porque a beleza é relativa, né? Sabemos que a beleza é relativa. Às vezes alguém é feio para mim, é bonito para você. Mas ali, se você olhasse o que eu vi, você dizia, é feia mesmo, irmã, é feia, é feia. Irmã, era um negócio feio. Ô mulher feia, misericórdia. Aí eu digo, eu vou chegar perto para ganhar pelo menos a alma dela para Jesus, porque o corpo já foi, né? Ganhando a alma, a gente já está no lucro. Me aproximei, a ideia era essa, né? Transformá-la. Aí quando eu chego perto dela, irmão, eu senti um mal-estar terrível, pastora. Uma sensação ruim, o corpo já sentiu um impacto. Eu digo, eita, peraí, isso não é só fiura não, tem cão aí grudado no couro dela. Eu vou ficar aí atenta. Olha a presença do diabo, como Deus dá sinais para nós da presença dele. Eu estou pregando aqui e Jesus está dizendo para mim, eu vou dar discernimento para o meu povo nessa noite. Recebe essa revelação. Eu estou vendo visitações sobrenaturais em quartos, em casas, em famílias. Eu estou vendo visitações malignas entrando em algumas casas, mas eu estou vendo Deus falar comigo. Fala para o meu povo que hoje é vestimento e autoridade que eu vou dar para ele. Levanta a mão, glorifica a Deus, vai. Levanta as duas mãos para o céu e glorifica o Deus que te trouxe aqui. Ele não vai só trocar tua veste, Ele vai te dar mitra, Ele vai te dar autoridade. Tu vai sair daqui capacitado pela palavra a entrar no mundo espiritual, e a vitória é tua e da tua casa, em nome de Jesus.
Queridos e amados irmãos, olha que coisa interessante. Aquela cena foi muito forte, muito impactante. Eu olhei para aquela pessoa, tentei ainda falar de Jesus para ela, e o Espírito Santo falou para mim, não fale nada, só escute. E ela se aproximou de mim e disse assim, quem você está esperando não vem. E deu uma risada jocosa, sarcástica. Eu disse, eita, que agora encrencou mesmo. Olha quem veio no hospital. Lá na porta, ali o discernimento do Senhor já me veio. Eu entendi que eu estava ali falando com alguém debaixo de uma possessão. E aquela pessoa foi conversando comigo por algum tempo. E quando ela começou a conversar comigo, ela procurou os meus olhos. E o Espírito Santo falou para mim, olha para ela, mas tira os olhos. E eu tirei os olhos dela, e ela procurava meus olhos, e o Espírito Santo falava, não olhe, porque ela veio para hipnotizar você, lhe envergonhar na frente desse hospital. É uma bruxa, veio mandada para paralisar seu trabalho nesse hospital, para não deixar você entrar aqui hoje para ganhar almas para mim. Ela foi enviada, o Espírito Santo falou para mim. E eu estou ali tirando os olhos e aquela pessoa ali tentando conversar comigo. Aí ela começou a falar, eu já fui isso, já fui aquilo, não sei o que, não vou citar evidentemente religiões aqui. E foi dizendo que ela era. E também já fui crente, viu? Igual você, eu já fui crente. Agora eu sou, e falou uma outra nomenclatura no campo religioso. E olhando e procurando meus olhos, ela disse assim, e eu agora trabalho com hipnotismo. Tu acredita que existe hipnotismo? Quando ela fez essa pergunta, aí o Espírito Santo entrou com força. Eu gosto disso. Oh, glória! Aleluia! O Espírito Santo veio sobre mim e disse, agora olha para ela e responde, que eu vou botar na tua boca uma palavra como chicote de fogo no lombo de Satanás. Oh, glória! Aleluia! Aí eu olhei para aquela situação, para aquela pessoa esquisita e disse para ela assim, eu acredito em tudo que você falou, existe realmente feitiçaria, existe todo tipo de magias que você profetizou aí, mas eu vou te dizer uma coisa, contra tudo isso, inclusive contra o hipnotismo que você tentou me hipnotizar, olha para cá, e ela tirava os olhos, eu digo, não, agora você vai olhar para mim, Satanás, olha para cá, aí ela tirava os olhos, eu digo, agora você vai olhar para mim, no nome daquele que me trouxe, oh glória, aleluia. Aí quando ela olhou para mim e disse, existe contra tudo isso o sangue de Jesus Cristo, que me limpou de todo pecado. Quem pode levantar a mão direita, a mão esquerda? Quem pode dar glória? Quem pode dar aleluia? Oh, glória ao nome do Senhor. Bate pelo menos em 4 pessoas, bate nela, bate com força, sacode com força e diz para ela assim, vai trocar veste e vai te dar mitra. Oh, glória a Deus. Vai trocar veste e vai te dar mitra. Rabaia subrianda arabaca. Eu sinto graça de Deus, eu sinto a vida. Rabaia lai. Chicatula magarabaia. Oh, glória! Irmãos, olha para tu ver. Agora, se tu não der glória, tu desviou na pandemia, de verdade. Olha para cá. Quando eu falei isso, olha para cá. Ela tomou um choque. Deu uma sacudida, estremeceu, regalou os olhos e voltou para a terra. Eu digo, saiu, rabudo. Dei uma olhada para a fila, que já estava no horário de entrar. Quando eu olhei para a fila do hospital para entrar, que me virei, ela já não estava mais ali. Para onde ela foi eu não vi, não sei se ela sumiu, evaporou, saiu pelo portão, saiu correndo. Deve estar correndo até hoje, se não aceitou Jesus. Não a vi mais. Fui para a fila, quando chego na fila, olha para cá, fazia anos evangelismo ali. Aquele dia, Deus me mostrou o mundo espiritual bem de perto. Quando eu cheguei na porta da fila para entrar, o guarda, hoje é controlador de acesso, olha os nomes top, é guarda, porteiro, né? Tem esses nomes bonitos, né?
Não, favela agora é comunidade, né? É uns nomes top, né? Né? Meu Deus do céu. Deixa para lá, vamos pregar. Quando eu chego na porta, vem lá o cidadão controlador do acesso e gritou na ponta da fila assim: hoje tem uma nova regra do hospital. Só entra quem tem doente aqui dentro. Eu digo: Jesus, não tem doente. Jesus falou: fica na fila. Aí o povo que estava na fila era tudo para doente. Só quem ia lá que não era para doente era eu. O diabo sabia que era para mim o recado. Aí estou eu lá na fila: Jesus, o que eu vou dizer para ele? Eu não vou mentir, dizer que eu tenho doente aqui. Aí Jesus disse: só fique na fila. Eu fui caminhando, quando faltava uma pessoa, pastor Davi, se esses crentes não der glória, está tudo desviado. Faltava uma pessoa, irmã Eliane, uma pessoa antes de mim. Quando chegou naquela pessoa que ela foi entregar lá a carteirinha, sei lá, o protocolo para entrar, eu só escutei um murro aqui do lado, saiu uma briga, mas foi gente arrancando o cabelo do outro e o pau quebrou, e gente rodando pelo chão, e a briga feita, e o porteiro saiu, o outro saiu para apartar a briga, e eu fui olhar a briga, e Jesus disse: tu está fazendo o que aí? Eu digo: olhando a briga. E o Espírito Santo: mas eu arrumei uma bagunça, fui eu que provoquei. Vai, entra, é para tu entrar e evangelizar. Glória a Deus. Foram só 12 almas aquela tarde, para a glória de Jesus. Quem pode glorificar o Rei? O Rei dos Reis. Você pode dizer: Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você pode dizer: você pode enaltecer o Rei dos Reis e o Senhor de toda a terra. Glória a Deus. Bem, irmãos, olhe, para ser honesto com a teologia, amanhã vem um teólogo aqui, vocês perguntam para ele, tá bom? Mas para ser honesto ao texto, não fugir da exegese, irmão, de qualquer forma o diabo persegue nação ou pessoa. Ele persegue igreja, irmão. Não se iluda não, que o diabo não é um velho careca, sabe, um velhozinho gordo, um velhozinho. Não, Satanás ele é legítimo, ele existe, ele é real, não é ficção, não, é uma realidade, irmãos. E quem trabalha com batalha espiritual, quem trabalha com oração, quem é intercessor, sabe muito bem a realidade dessas coisas, e é muito terrível. E o texto vai mostrar que, me mostrou, o que é que ele mostrou? Mostrou onde o diabo estava perto do anjo do Senhor. Agora quem somos nós, hein? Que ontem mesmo derrubei um cuscuz com ovo do tamanho de que delícia, cuscuz com ovo. Agora, se o diabo vai e afronta o anjo do Senhor, como que ele não nos afrontaria, irmãos? Quem somos nós? Então, olha o ambiente aqui que Deus está mostrando. O anjo do Senhor, na visão, o sumo sacerdote que representa Deus para a comunidade e que leva a comunidade até Deus. E lá do lado direito, o lugar ainda do lado direito, que nem é o lugar dele, irmão, do lado direito. A Bíblia diz que Jesus está à direita, não é isso? Então olha como ele é intruso. O inimigo estava lá do lado direito. Para quê? Ele tinha uma função. Qual era a função do diabo ali? Se opor ao sumo sacerdote. Por quê? Porque não tem ninguém que conheça mais você debaixo de Jesus do que o diabo. Que coisa, hein? Chocou a igreja agora, pastor. Escute, depois de Jesus, quem mais conhece eu e você é o diabo. Ele sabe a hora que tu levanta, a hora que tu deita, com quem tu conversa, os WhatsApp. Ele sabe quando a luz apaga. Ixi, quando a luz apaga é que ele sabe mesmo. Vamos ver esse crente, porque que é que ele vai fazer. Quando tu tá no Netflix, Flicknet, quando tu tá lá... Não, ele conhece, no escurinho do cinema, ele tira foto de você. Acredite. Ele conhece você, o seu andar, seu deitar, onde você tá, com quem você sai. Não se engane não, que aquela piscadinha de olho no trânsito, ele viu, ele filmou, viu?
Ele é a inspiração do Big Brother, viu, irmão? É inspiração. Não se engane que ele sabe aonde você vai, com quem você vai, onde você se assenta, com quem você se assenta. Ele sabe teus trâmites, teus negócios. Ele sabe quando tu vai para Casa Bahia sem ter condição de pagar, mas eu vou pela fé. E ele está dizendo, que fé que nada, tu tá acostumado a dar golpe na praça. Ele sabe, ele conhece. O diabo conhece a gente. Não quero entristecer você, não. Olha, mesmo porque eu não vou terminar agora, para você não ir deprimido para casa. Mas olhe para 3 crentes e diga, o diabo conhece tu como ninguém te conhece. Conhece. Ele conhece. Não se engane não, que ele conhece. Às vezes ele entra na igreja, sabia? Às vezes ele entra, vai entrar para ver, mas sabe o que faz ele sair? Sabe o que faz? É o termômetro espiritual da igreja. É quando o fogo desce, a graça manifesta e a presença de Jesus é poderosa. Aí ele não pode ficar, porque só pode ficar recebendo a adoração aquele que é dono de toda a glória. Quem pode levantar a mão direita, a mão esquerda? Levanta a mão, glorifique a Ele, vá, pelo amor de Deus, vai, deixa de preguiça, vai, levanta as mãos e dá um brado de glória para Ele. E olhe para cá, e aqui mostra um princípio, olhe para cá, ninguém pode encarar o diabo com a vida destruída. Ninguém pode encarar o seu opositor, Satanás, sem a sua vida alinhada com Deus. Ninguém pode vencer demônios com a vida desconcertada. Olha como o texto é profundo, como ele tem a nos ensinar. Deus, na sua onisciência, na sua soberania, ele observou e deu para Josué essa visão extraordinária, mostrando que o diabo tem força para paralisar um homem, paralisar uma nação e não deixar ela caminhar. Porque ele vai atuar naquilo que ele mais sabe fazer, que é a culpa no indivíduo. Você não pode, você não tem condição, você não tem moral para isso. E o camarada não tem mesmo. Mas olhe para cá, mas há um Deus nos céus, Senhor de todas as coisas, dono de Jerusalém, Senhor da nação de Judá, Rabaiassúria, aleluia, há um Cristo poderoso, redentor da sua noiva, da sua igreja, há um Senhor soberano que olha para nós aqui nessa noite, está olhando para mim, para você e dizendo para mim, dizendo para você através da sua palavra, se você tiver como Josué, eu estou na casa para fazer você voltar para casa triunfando em vitória, de vestes novas e de autoridade. Glória a Deus. Não pense que você vence o diabo fazendo as coisas que o diabo gosta. Você não vai vencer Satanás praticando as coisas que ele dá palpite. Porque o diabo não faz, mas ele dá o cardápio. Então aqui Deus está mostrando que o adversário faz isso. Se fez com o sumo sacerdote, pode fazer comigo, pode fazer com você. Está lá do lado, se opondo, sendo contrário. Se opor aqui é trabalhar contra. É enfrentando o sumo sacerdote. Porque ele achou legalidade. Quando ele olhou, viu as vestes sujas, ele disse, aqui eu fico. Porque o pecado dá legalidade para o diabo operar na sua vida. O pecado que eu pratico dá legalidade para o diabo entrar e sair. Mas quando eu reconheço que preciso fechar a porta, eu busco a misericórdia, o Senhor vem sobre mim e a porta é fechada. E o nome do Senhor na nossa vida é glorificado nisso. Você entende essa palavra? Então, se tem alguma coisa para resolver, resolve hoje. Não deixa para o culto de amanhã, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo e nem você.
se tem alguma coisinha aí sujando, sabe, essa veste de salvação que Jesus te deu, tão preciosa, se o diabo conseguiu minar tua fé, roubar tua fé, tua energia espiritual, se Satanás conseguiu fazer você olhar para onde não era, fazer o que não era para fazer, fazer coisas que não deveria fazer, nessa noite você vai dizer para o Senhor: eu sei que o diabo me acusa, mas também o texto diz que o anjo do Senhor está do meu lado para me dar vitória. Quem recebe essa palavra? Quem glorifica Jesus? Oh, glória ao nome do Senhor. A Ele seja a glória. E o Senhor, verso 2. Olha o verso 2. Eu entendo pelo menos duas coisas aqui. Primeira coisa que eu entendo: quem justifica-me é o Senhor. É o Senhor que justifica a igreja. Aqui eu abro um parênteses para dizer para os irmãos: não entra na pilha de falar mal da igreja, que a igreja tem dono. Tu deixa de arrumar confusão com o dono da igreja. Porque na hora que ele puxar a fatura, tu não tem saldo para pagar. Jerusalém, Judá, poderia estar manchado pelo pecado. Mas Deus fala através do profeta o que eles precisavam fazer para alinhar a vida. Pois você lê o verso 7. 7 em diante. Deus corrigindo eles e dizendo para eles: olha, o caminho é por aqui, o caminho é esse. Que eu não posso justificar vocês se vocês não entenderem que eu sou justo. E se ele justificar o injusto porque pratica as coisas sabendo que está errado e continua praticando, Deus seria injusto. Mas quando o injusto reconhece que é injusto e alinha a sua vida com a vontade de Deus, aí Deus entra na briga e o pau canta. Deus entra com força, aleluia. Eu estou profetizando Deus entrando na tua briga aqui hoje. Levanta a mão, vai, levanta pelo amor de Deus. Levanta as duas, tem glória para Ele e dá glória, vai. Dá glória para Ele, porque Ele é digno de glória. Já estou encerrando. Eu já estou encerrando, olhe para cá. Mas o Senhor disse a Satanás, na visão: o Senhor te repreende. Na verdade é o anjo do Senhor que está ali. O anjo do Senhor, da próxima vez, aguinha de coco, tá, meu bem, que eu gosto muito. Mas o Senhor disse a Satanás, o anjo do Senhor, o Senhor te repreende. Eu acho isso lindo, presta atenção, olha que lindo. Quando você vai na carta de Judas, você vê lá Satanás brigando numa guerra com Judas, não é isso? Sabe como Judas fala para Satanás? O Senhor te repreenda. Não é assim? Que coisa linda, não é? Agora, mais linda é agora, dá uma olhada. Quando a gente está orando por um crente, por uma pessoa possuída, você já viu a autoridade que Deus dá para nós? Eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo. Em nome de Jesus. Muda ou não muda? E por que será que é isso? Porque Jesus deu vestes de autoridade para a igreja. Glória, baia, chai. Olha para cá para tu entender melhor. Olha para cá. Alabaia, chore, andaramacai. O anjo do Senhor, Jesus não derramou sangue por querubim, por serafim, por arcanjo, por anjo, por seres celestiais. Jesus não morreu por seres celestiais. O sangue de Jesus, para Miguel, para Gabriel, tem nada a ver. Aliás, eu acho, chega lá, vou perguntar. Que eles olham assim para nós e falam: como é que um comedor de cuscuz desse, que derrubou 3 ovos com um cuscuz de meio quilo, tem a força que nós não temos? É força, é coisa força. E é simples explicar. É porque anjo não teve o privilégio que eu tenho. Anjo não passou pelo Calvário.
Anjo não recebeu o chuveiro do sangue na hora que se converte a Cristo. Mas eu recebi e você recebeu. E o que te faz vencer os demônios é o sangue de Jesus que te comprou, que te restaurou, que te purificou. E Paulo diz lá para o povo de Romanos: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. Onde estão os libertos pelo sangue? Levanta a mão, 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 vai. Oh, o sangue te comprou, o sangue me comprou. Telabarrabacandarabahas. Ixi, candalabai. Ixi, candalabai. É o poder do sangue. Oh, glória. A igreja de Jesus é poderosa na terra. Oh, glória ao nome do Senhor. Olha que coisa mais especial. E eu encerro aqui, que os irmãos ainda têm algumas ministrações sobre o mesmo tema. Mas olhe para cá. O Senhor te repreende, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu. Quem escolheu? O Senhor escolheu Jerusalém. Quem escolheu a senhora, minha irmã? O Senhor. Quem escolheu os senhores? O Senhor. Quem nos escolheu? Acabou, está comprado. O dinheiro é dele, ele paga. Oh, glória ao nome do Senhor. Nós somos resgatados, irmãos. Olhe para cá. Deus não quer crente sem autoridade sobre o mundo espiritual. Crente não pode viver uma vida sem autoridade sobre o reino espiritual. Tem um garotinho que eu ajudo a mãe dele quando ela vai trabalhar e não tem com quem deixar, eu fico com aquela criança para ajudar a mãe. Um menino maravilhoso. Toda noite atormentado, pastor. Toda noite. Porque a casa dele é casa de crente desviado. E crente desviado é pior do que nunca ter sido crente. Não é isso que Mateus diz? Que junta mais 7, diz, vamos dar uma passadinha ali e fica morando lá. Crente desviado é muito atormentado. É digno de misericórdia. E aquela casa é uma casa complicada. E essa criança, o Senhor disse assim: você vai interceder por essa criança. Eu peguei a criança e levei para casa. Primeira noite não dormi. Eu fico com raiva quando eu não durmo. Porque esse negócio de insônia não dá certo para mim, não. Se eu quiser dormir agora, eu sento ali e digo, vou dormir, Jesus. Eu caí, dormiu. Não, o negócio é assim, rápido, ligeiro. Pode me pendurar num cabide e deixar lá. Com 3 minutos você pode olhar que eu estou dormindo. Se é para dormir, é para dormir. Vamos parar de conversa. É para dormir, é para dormir. É ou não é? Irmãos, dormir é a coisa mais linda do mundo. Na hora de dormir é para dormir. Não é para dormir fora de hora, não é que eu sou preguiçosa. Mas eu deito na cama, tem gente que eu viro, vou, varo, viro, voro, viro. Que voro, viro, irmão? Conversa é uma. E eu passei algumas noites com aquela criança e tem barata, o rato. Eu digo, mas Jesus. Primeira noite eu digo, deve ser porque brincou muito, né? Eu digo, no outro dia, fulaninho, você viu o rato? Não, viu barata? Não. Eu digo, Satanás, tu veio perturbar eu. Segunda noite o menino, tem a barata, tem o rato. Eu digo, Jesus, misericórdia. Chamei o menino e falei, a partir de hoje você não pode ver rato nem barata de noite, em nome de Jesus. Criança acordava gritando no meio da casa, com as mãos levantadas, num estado de terror, aterrorizado. Aterrorizado, uma criança de 7 anos. Olha o diabo que faz na casa das pessoas. A mãe dele disse, isso é assim mesmo. A avó disse assim, acontece direto. Eu digo, aqui não vai não. Aqui o pau vai cantar, a voadora vai comer solta, mas ele não vai entrar aqui não. Satanás, aqui eu vou dar-lhe de voadora, chave de braço, cravo magar, vai ser o que for. Aqui o nome de Jesus é poderoso. Quem pode glorificar Jesus? Eu estou vendo ele trocar vestes, eu estou vendo ele dar mitra para crente aqui. Levanta a mão, eu só estou pregando para tu criar fé. Oh, aleluia, aleluia.
Pelo amor de Jesus, olha, meu tempinho já passou. Olha para 4 crentes e fala: alinha a tua vida com Deus, para na hora que tu quiser dar um sacode nele, tu vai dar um sacode. Glória a Deus. Aleluia. Glória, bendito Jesus. Oh, glória a Deus. Olha para cá, eu encerro aqui. Segunda noite, o menino de madrugada. Eu digo: não, hoje eu não vou ficar sem dormir, não. Levantei com a criança, peguei a criança, abracei, orei, expulsei, mandei embora. Em nome de Jesus, a criança voltou a orar. Foi uma guerra, dias e dias orando assim. Dias e dias orando pela criança, de madrugada, a criança passando mal, gritando, ia lá, botava a mão, expulsava, saía orando dentro de casa, mora em apartamento, não pode orar alto, uma perturbação tão grande. Eu tive que expulsar demônio no pensamento. Pelo amor de Deus, que coisa terrível. Crente pentecostal expulsar demônio. Quase que eu escrevi um bilhete: Satanás, sai daqui, porque não dá para falar alto, a guerra foi grande. Mas olhe para cá, o menino hoje deita, o menino dorme, o menino passa. Oh, quem pode glorificar? Quem pode dar glória? Ah, se quiser aplaudir, pode, porque ele é digno. Ele é digno. Samarai, Yeshua, Hamatia. Oh, glória a Deus. Olhe para cá. E o texto diz, e a gente vai levantar para orar de verdade agora. O texto diz: mas o Senhor disse a Satanás, ou o anjo do Senhor disse: o Senhor te repreende, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Oh, irmão, sabe, tição tirado do fogo é como se fosse uma comparação, né? Alguém que passou o fogo da luta, da batalha, do cativeiro, o fogo da guerra, o fogo da luta. Tem dia que a gente está igual aqueles franguinhos depenados, irmão. Sabe, eu sou da roça. Minha mãe mandava a gente matar galinha. Hoje eu não mato mais nem formiga. Mas quando eu era garotinha, de 8, 9 anos, eu matava galinha, degolava a galinha. E ela mandava a gente, criança: mata aquela galinha, prepara. Aí estava lá o fogo de lenha. A gente pegava a galinha, enchia um baú de água lá, um negócio de água, um caldeirão, né? Quando estava bem quente a água, jogava a galinha dentro da água, puxava a galinha, despenava, não é isso, minha irmã? Despenava, mas ficava, sabe o quê? Penugem. Sabe onde a penugem saía? No fogo. Pegou não, né? Sabe por que tu está no fogo? Porque tem uns penugezinhos que papai quer tirar. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Oh, mas quando tu sair desse fogo, quando tu sair dessa brasa, quando tu sair dessa guerra, quando tu sair dessa luta, quando tu sair desse desafio, quando tu sair desse processo, quando tu sair desse momento, quando tu sair dessa fornalha que tu está vivendo, Ele vai dar ordem para trocar tua veste. Fica de pé dando glória. Fica de pé dando aleluia. Orobia rabaia nai checada rabaia las. Irimianda rabaia show. Oh, glória a Deus. Tá bom, pastor. Oh, coisa maravilhosa. Olhe para cá. Que coisa linda a presença de Jesus aqui. Não, eu só sei pregar com essa simplicidade mesmo, tá bom? Toca, mas toca baixinho, tá? Que o microfone tá baixinho. Toca baixinho. Mas pode tocar, eu gosto, tá bom? Eu gosto. Glória a Deus. Olha para cá. Eu só sei pregar assim com essa simplicidade, mas Deus me chamou assim, vou fazer o quê? Olha para pelo menos 3 crentes para a gente falar e depois a gente ora para ir embora, tá bom? Me permita, tá? Não fica com raiva de mim, não. E eu vou assumir o risco aqui, tá? O pastor Davi não vai assumir nada. É risco meu, tá bom? Olha para 3 pessoas e diz assim: tu não é frango nem galinha, mas os penuges Deus vai tirar. Deus vai tirar o penugem. Deus vai tirar os pelinhos. Vai, Ele vai tirar.
Ele vai tirar aquelas coisinhas miudinhas que ninguém vê. Ele vai tirar. Arabaiana checandaraia subriandarabai. Ele vai tirar aquelas coisas miudinhas da sua vida que você diz assim: tem nada não. Tem. Ele está dizendo: eu vou tirar. Eu vou limpar você. Quem recebe essa palavra e tem glória para Ele. Chega lá, baiano, roube a labaquetou. Eu sinto Ele na casa. Deixa nararabe. Urianda la baia checanda la barras. Rimandurinde calamandara barrabassou. Deixa Ele te justificar aqui nessa noite. Só Ele pode te justificar diante dos demônios. Somente Jesus pode te justificar diante dos seres malignos espirituais da maldade. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Tem alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor? Se tem, levanta a mão. Eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Tem alguém afastado ou afastada? Se tiver, levanta a mão. Eu quero orar por você. Tenha medo não, em nome de Jesus. Se tiver, levante a mão. Não se envergonhe, não se envergonhe. Tem alguém afastado ou afastada da casa do Pai? Levanta a mão só para eu te conhecer. Se tiver alguém, vai, tenha coragem, levanta a mão. Eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. A Ele seja glória para sempre. Temos uma pessoa ali. Deus seja glorificado pela vida dela. Deus seja glorificado pela tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pega aquela segunda pessoa ali que levantou a mão. Traz ela aqui. Eu quero orar por ela em nome de Jesus. Traz essa jovem aqui. Segunda pessoa. Terceira pessoa, segunda. Terceira pessoa. Glória a Deus. Olha, pastor Davi, que coisa linda. Jesus trocando vestes novas. Oh, coisa maravilhosa. Essa igreja se alegra quando Jesus troca vestes. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Baixinho, baixinho. Só enquanto as almas chegam aqui. Depois vocês botam para torar aí. Mas só enquanto as irmãs. Para os irmãos ouvirem ali atrás. Para os irmãos ouvirem. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tem mais alguém aqui entre nós? Olhe para cá. Irmã, eu estou com a vida meio atrapalhada. Sabe, irmã? Eu faço, mas não gostaria de fazer o que eu faço. E eu sei que eu estou ferindo os princípios do meu Senhor. Eu não gostaria de fazer isso. Eu quero reafirmar minha aliança com Jesus. E a partir de hoje, voltar para casa de vestes novas e mitra de autoridade. Tem alguém assim nessa reunião? Se tiver, levante a mão aí. Glória a Deus. Se tiver alguém aí querendo realinhar a sua vida com o Senhor, a hora é essa. Vem dando glória, porque Jesus está aqui para te devolver. Glória a Deus. Só o microfone por enquanto, meus irmãos, que está bem baixinho o som aqui e eu não estou me ouvindo. Glória a Deus. Tem alguém aqui para alinhar sua vida com o Senhor? Vou repetir mais uma vez agora. Você está com a vida, olhe para cá. Você é crente, mas você precisa realinhar os projetos de Deus com o seu. Isso, venha correndo, venha e venha com força. Que eu não estou aqui para brincar não, irmãos. É noite de Deus trocar vestimenta. Você não pode voltar para casa com a mancha. Você não pode voltar para casa com ódio do seu irmão, ódio da sua mãe. Você não fala com o pai, não fala com a mãe, está dentro da igreja tomando ceia. Para com isso, você veste suja.
Você não fala com a mulher, dorme no sofá, a mulher dorme no quarto, os meninos dormem pelas paredes pendurados. E você ainda acha que o diabo não te filma, não te vê, não te observa? Não. É a noite de Deus trocar a tua vestimenta, devolver a alegria da salvação, trazer você de volta para perto dele, voltar a te dar sonhos, visões, revelações e coisas. Venha, meu filho, pode vir, eu gosto disso. Eu gosto de crente que é honesto com Deus, crente que usa de honestidade e Deus honra. Missionária Mari, eu sou crente, mas eu vou ser sincero para a senhora, eu tenho um ódio tão grande do meu irmão, do meu cunhado, que se eu pudesse eu matava. Vem para frente, é noite de trocar tua roupa, é noite de Jesus fazer um milagre na tua vida. Aramaia shekandarabahabakandarabaia sheneguei. Deus vai vendendo. Eu sei, Jesus, eu sei. Deus vai devolver dons espirituais perdidos aqui. Deus vai devolver sonhos na madrugada aqui. Deus vai devolver talentos, sabe? Coisas que você fazia com maestria, agora você faz com uma dificuldade tão grande. Deus está dizendo: eu estou devolvendo habilidade para você fazer bem, para você fazer melhor. Oricalabaia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Agora a igreja de Jesus, vai estender as mãos para cá. Tem mais alguém aí atrás? Missionária, eu queria entregar minha vida para Jesus. Missionária, eu queria entregar minha vida para Jesus essa noite. Tem mais alguém aqui nessa situação? Tem. Se tem, eu estou te convidando, vem aqui agora eu quero orar por você. É a última vez que eu estou te chamando aqui em nome do Senhor. Saia do seu lugar e não volte para casa com as suas vestes sujas. Não volte para casa sendo massa de manobra do diabo. Jesus quer te dar autoridade. Jesus quer trocar tuas vestimentas aqui nessa noite. Undarabaia chacandarabaia. Uramahabaia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Estenda as mãos, igreja de Jesus, para cá. Comece a orar por esses irmãos, para Jesus renovar, para Jesus restaurar. Yeshua. Troca as vestes, meu Senhor. Devolve a autoridade, meu Senhor. Espírito de Deus, Yeshua Rabacanda Labahas, Orolora Bacanda Labalaba, Yeshua Rabaraba Rabai. Ora por essa jovem, olha por ela. Yeshua Rabacanda Labah. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Eu te invoco agora.
Yeshua, vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito de Deus, vem. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória Espírito de Deus. Mas vem novamente, eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei diante do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde eu estiver, amar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde eu estiver, amar pela glória, a glória. Santo, Kadosh.
Aleluia. Queria que você